Você deseja conduzir uma negociação e ser capaz de convencer por meio de argumentos bem estruturados? Saiba que, como advogado ou advogada, você deve ser o primeiro a acreditar nas suas ideias. Para convencer o outro, você precisa estar convencido daquilo que vai falar, do caso que vai defender, da história do seu cliente. Hoje eu vou te ajudar a como melhorar o seu poder de convencimento na área do direito. A persuasão na advocacia não é um dom, é treino. Mas para você treinar, para você saber influenciar, é preciso que você conheça a tríade de Aristóteles. Para persuadir, é preciso ethos, logos e pathos. O que eu quero dizer com isso? Ethos vem de ética, de credibilidade, de confiança. Uma pessoa que quer convencer e influenciar precisa transmitir credibilidade. E os elementos da credibilidade estão ali inseridos na naturalidade e também no conhecimento do assunto. Então, para transmitir credibilidade e começar a trabalhar essa tríade, esteja atento ou atenta à sua forma de convivência em relação ao meio social. Você transmite credibilidade e confiança? As pessoas confiam no seu trabalho? Você é reconhecido por entender muito bem do assunto que defende? Isso é uma ferramenta de persuasão. O segundo passo, a outra parte da tríade, é o logos. O logos vem de lógica, de razão. Então, dentro da sua defesa, na reunião com o cliente, você, além de passar credibilidade, você mostra nesse elemento que sabe o que está falando? Você conhece bem o assunto? Caso você não conheça, você consegue adiar essa conversa ou ser um bom ouvinte e fazer as perguntas certas para reunir as informações necessárias e, num segundo momento, trazer aquilo que é melhor para o seu cliente? É disso que nós estamos falando. É realmente trazer dados, trazer a razão, o conhecimento baseado na lei para que você possa aí aumentar a sua credibilidade e sim persuadir. O terceiro elemento dessa tríade é o pathos. Nós vamos recorrer às emoções. E como é que a gente trabalha esse recurso tão importante na persuasão? Sabendo usar as palavras que despertem essas emoções, as palavras corretas que podem mexer com o emocional da outra parte, seja do júri, seja do cliente, seja numa conversa, numa mediação, numa negociação. É preciso conhecer as palavras, as figuras de linguagem e a maneira de recorrer a essas emoções. Por isso, você que quer persuadir, esteja atenta a esses elementos, egos, logos e pathos. No dia a dia nós usamos nas nossas reuniões, nas mediações, numa audiência, na estrutura do processo, da tese que você vai defender, é necessário encontrar o lugar de cada elemento para que você tenha uma argumentação objetiva e coerente. E claro, que tenha condições de convencer a outra parte. Antes de entrarmos nas 3 dicas importantes que vão te ajudar a persuadir, a influenciar e trabalhar melhor esses argumentos, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal da Ó Quem Fala. Se é a sua primeira vez, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveita porque quando você se inscreve, você recebe conteúdos novos toda semana e esses vídeos vão te ajudar a melhorar o seu poder de comunicação e expressão. Deixe também aí o seu comentário, o seu like, porque as suas sugestões, os seus depoimentos também nos ajudam muito. Obrigada pela participação. Agora a gente vai dar sequência. Nós falamos do início dos elementos que compõem a boa persuasão, os argumentos que vão te ajudar a persuadir. Ethos, logos e pathos. Agora nós vamos falar então exclusivamente desse recurso das emoções. Eu quero até ler aqui para não dar uma informação errada, porque eu acho importante, agora eu vou usar o logos
dados que vão aí contribuir e reforçar a minha mensagem. Um estudo da Universidade de Minnesota e da Universidade Estadual de Michigan comprova que carisma e emoções positivas têm o poder de contagiar. Por isso, a minha dica número 1 é: não fuja da sua personalidade. Assuma quem você é. É claro que nós podemos lapidar, nós melhoramos a cada dia, mas quando a gente foge da nossa essência, a gente perde a naturalidade. Tem gente que às vezes se incomoda, eu não sei se meu sotaque atrapalha, talvez seja isso que me deixa um pouco inseguro. São características da sua personalidade. Um bom sotaque bem falado não tem problema algum, a não ser, por exemplo, que tem alguma gíria muito específica, uma fala muito regionalizada que você tenha que traduzir para que as pessoas de uma outra localidade possam entender o que você esteja falando. Somente nesse caso você deve até se preocupar, mas a naturalidade é um elemento da credibilidade e também da persuasão. Então, quando você personaliza a sua fala, traz a sua forma, a sua identidade, você se aproxima das pessoas, você não constrói um personagem, não fica superficial. Então esse recurso da emoção está ligado ao orador. Você é a pessoa que está falando, acredita nas palavras que está falando, tem expressões faciais que reforçam aquela mensagem e aí você vai convencer, persuadir e passar muita simpatia e vai adquirir da sua plateia, do júri ou do cliente da outra parte mais benevolência, mais empatia. A partir do momento que você se apropria da sua personalidade, você começa a gostar daquilo que você faz e busca aperfeiçoamento para fazer ainda melhor, para se comunicar ainda de maneira mais persuasiva, mais eloquente. Falar bem em público, a gente sempre fala aqui no canal, não é dom, é treino, e quando você busca esse tipo de desenvolvimento, naturalmente as pessoas vão percebendo que você tem argumentos claros, objetivos e coesos. E quando você se apropria disso, você começa a falar com mais emoção, porque você acredita naquilo que você está falando. E aí vem o recurso do patos, que é quando você recorre a essas emoções. Você sabe exatamente o que usar, que palavra dizer para despertar o desejo, despertar um sentimento, o ódio, a raiva, o amor, a empatia. Para outra parte, para o seu cliente, que pode ser réu de um determinado processo, para a situação que está naquele momento acontecendo. Então, não fuja da sua personalidade, lapide, melhore os seus argumentos, se aproprie disso e use o recurso da emoção para convencer. Claro que não basta apenas emocionar. É preciso conhecer o assunto para que você também possa convencer pela sua capacidade, pela sua inteligência. Dica número 2, nunca pare de se informar. Isso mesmo, pesquise, estude, se aprofunde na área que você trabalha aí do direito, porque as leis mudam muito, as situações também vão mudando e aí você precisa estar sempre à frente do mercado, sempre de olho em uma novidade. E claro, fazendo isso, você reforça a sua autoridade, a sua credibilidade e trabalha aquele elemento da tríade de Aristóteles, o logos. Você trabalha o seu elemento da razão, da inteligência. Você conhece o assunto que está falando e você tem como reforçar a sua mensagem porque você conhece de lei, de jurisprudências, do pensamento de determinada autoridade, de como isso foi resolvido em determinado estado, como um país fala sobre esse assunto. Tudo isso reforça a sua credibilidade e aumenta o seu poder de persuasão. Na era das fake news, o profissional que se alinha com a verdade, com os fatos e que tem argumentos baseados em fatos, dados, na lógica, sim, esse é um profissional que se destaca. Então, busque estudar, busque se renovar, porque hoje nós sabemos que o analfabeto do século XXI não é mais aquele que não sabe ler e nem escrever, mas sim aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender.
Essa frase não é minha, mas ela faz muito sentido quando nós trabalhamos aqui o poder do conhecimento para você persuadir e, claro, isso tudo está ligado a como você encontra as informações e como você faz uso delas, porque não adianta saber tudo, é preciso separar aquilo que é útil para o momento da sua fala. Dica número 3. Linguagem adequada ao público. Sim, falar com o público da maneira que ele compreenda vai aumentar sua credibilidade, não vai diminuir sua autoridade, você não vai parecer petulante. E sim, você precisa falar e ser compreendido. Quando nós falamos, expomos ideias e não somos compreendidos, a responsabilidade é nossa. É de quem fala. Então não existe mais essa história de eu não quis dizer isso, você entendeu, o problema é seu. Isso não serve para quem está no campo da oratória. É preciso que a gente fale e que a gente fale de acordo com o público, com a pessoa que está te ouvindo. O cliente chega para você com um determinado problema e aí você começa de repente, isso já aconteceu, eu já ouvi e já vi situações assim. E você chega com respostas cheias de prolixidade, palavras difíceis, termos técnicos, latim. Quer dizer, a pessoa está com dois problemas. O primeiro que ela levou para você e o segundo que ela não entendeu como resolver. Então isso é muito complicado. Essa necessidade que muitos profissionais do direito têm em falar difícil, nós entendemos que há um hábito, uma cultura de ser assim. Mas hoje o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, pede que se derrube o juridiquês. Por quê? Porque se nós temos a tecnologia que está aproximando as pessoas da justiça, temos aí o juízo 100% digital, se a tecnologia está fazendo isso, por que é que eu vou entrar num sistema para acompanhar um processo e não vou entender nada do que está dito ali? Então é preciso que a gente tenha essa noção que para persuadir é importante que a pessoa acompanhe as suas ideias, a sua linha de raciocínio. E claro, se você estiver num público mais técnico, você alinha o seu vocabulário para aquele público. Quando você está com o seu cliente, quando você está dando uma palestra, por exemplo, para pessoas de diversos níveis culturais, você pode adequar o seu vocabulário para que você ensine, compartilhe algo e não se passe por uma pessoa pedante, arrogante, que falou palavras bonitas, mas não convenceu ou não tocou o coração dessas pessoas, porque a linguagem estava muito distante da realidade delas. O que não fazer então neste caso? Não falar para pessoas que não irão entender aquilo que você quer transmitir. Tenha uma comunicação assertiva, fale com o público, fale com o cliente, fale com o júri, da maneira em que você perceba que há uma compreensão. Para isso, é preciso conhecer um pouco dessas pessoas. Nós chamamos de mapear o público. Tem técnica para isso. E aí você vai ter um discurso com muito mais persuasão, com argumentos que vão chegar até a pessoa, porque para ela são palavras que fazem sentido e foram ditas de maneira persuasiva. Para finalizar, a persuasão é a capacidade de fazer o outro agir usando uma comunicação bem estruturada. É importante que você saiba que persuadir não é manipular. Persuadir é trabalhar a comunicação, é colocar os elementos certos para que você possa construir uma linha de raciocínio favorável à sua tese. E claro que você vai utilizar de elementos verbais, não verbais, a sua expressão facial, o tom da sua voz. Tudo isso vai incrementar e vai melhorar o seu poder de persuasão. Se você se interessou por esse vídeo, eu deixo aqui uma informação muito importante. Nós temos aqui na Ó Quem Fala um curso de oratória para advogados. Neste curso, nós preparamos uma metodologia, um formato de aprendizagem que vai melhorar a sua comunicação, o seu poder de persuasão e, claro, isso vai te trazer muito mais credibilidade, você vai se sentir muito mais confiante porque vai ter uma comunicação objetiva, clara e assertiva. Então, se você quiser saber, é só clicar no link que está aí na descrição, porque o curso foi preparado pensando no advogado, na advogada ou no estudante de direito que queiram aí estar com a comunicação alinhada a esse novo mercado.
Até mais e a gente se vê num próximo vídeo.